Imagine que você esperou 25 anos por um presente de Deus. 25 anos orando, sonhando, confiando que um dia Ele cumpriria o que havia prometido. E então, finalmente, o presente chega. É tudo o que você sempre quis. Mais do que você poderia ter imaginado. A realização dos seus sonhos mais profundos. Você passa anos aproveitando esse presente, vendo-o crescer, amando-o mais a cada dia, sabendo que toda a sua esperança no futuro está conectada com ele. E então, numa manhã qualquer, você ouve a voz de Deus novamente. A mesma voz que lhe deu o presente. Mas desta vez, ela não está oferecendo algo. Ela está pedindo algo. Ela está pedindo o próprio presente que ele havia dado. Ela está pedindo para você devolver, para sempre, a coisa mais preciosa que você tem na vida. E você sabe que não é uma sugestão. É um teste. Talvez o teste final da sua fé. A pergunta ecoa na sua mente. Você me ama mais do que ama o presente que eu lhe dei? Bem-vindo de volta a 200 histórias bíblicas em ordem cronológica. Chegamos ao episódio 16, e hoje vamos contar a história mais angustiante, mais perturbadora e mais profunda de toda a vida de Abraão. No episódio anterior, vimos o nascimento milagroso de Isaque, o filho impossível que nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. O filho da promessa. O filho através do qual todas as promessas de Deus se cumpririam. Isaque havia crescido. Agora ele era um jovem, talvez adolescente, talvez no início dos 20 anos. O texto não especifica a idade exata, mas sabemos que ele era forte o suficiente para carregar lenha para um sacrifício. E durante todos esses anos, Abraão havia amado Isaque intensamente, não apenas como um pai ama um filho, mas como alguém que ama o cumprimento de uma promessa de Deus. Isaque era o futuro, era a esperança, era a garantia de que tudo o que Deus havia prometido realmente aconteceria. E então Deus pediu para Abraão entregá-lo. A história começa com uma frase que deve ter gelado o sangue de Abraão. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Deus provou Abraão. A palavra provar aqui não significa tentar descobrir algo que Deus não sabia. Deus já conhecia o coração de Abraão. Provar significa testar para revelar o que está no coração, para trazer à superfície o que realmente está lá dentro. Era como quando você aquece o ouro no fogo. O fogo não cria a pureza do ouro, ele apenas revela a pureza que já existe, separando-a das impurezas. Deus ia testar Abraão para revelar, para ele mesmo e para o mundo, o que realmente estava no coração dele. E o teste foi o mais difícil imaginável. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te disser. Vamos dissecar esse pedido palavra por palavra, porque cada uma é importante. Toma agora o teu filho. Deus não deixou espaço para adiamento. Era para ser feito imediatamente. O teu único filho. Tecnicamente Abraão tinha outro filho, Ismael, mas Ismael havia sido mandado embora. Na prática, Isaque era o único filho que restava. Isaque, Deus mencionou o nome especificamente. Não havia ambiguidade sobre qual filho. A quem amas? Deus reconheceu que Abraão amava Isaque profundamente. Não era um pedido insensível. Deus sabia que estava pedindo o impossível. E oferece-o ali em holocausto. Holocausto significava um sacrifício queimado. Um animal morto, cortado em pedaços e queimado completamente no altar. Deus estava pedindo para Abraão matar seu próprio filho e queimá-lo como oferenda. Imagine estar no lugar de Abraão nesse momento. Você está ouvindo o Deus que você serve, o Deus em quem você confia, o Deus que cumpriu suas promessas através desse mesmo filho, pedindo para você matar esse filho. Como isso faz sentido? Como Deus pode cumprir as promessas através de Isaque, se Isaque morrer? Como Abraão pode ser o pai de uma grande nação, se o único filho da promessa for sacrificado? Como Deus da vida pode pedir a morte de um inocente? Abraão deve ter ficado em choque total. Deve ter duvidado se estava ouvindo certo.
deve ter se perguntado se estava enlouquecendo. Mas o texto não registra nenhuma hesitação, nenhuma discussão, nenhuma negociação. E levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento. E tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão obedeceu. De madrugada, sem demora, sem questionamento. Ele preparou o jumento, levou 2 servos, cortou a lenha para o sacrifício. E foi. O texto não diz se Abraão dormiu naquela noite. Provavelmente não dormiu. Provavelmente passou a noite inteira lutando com o pedido de Deus. Mas quando chegou a manhã, ele obedeceu. A viagem para Moriá durou 3 dias. 3 dias. Imagine esses 3 dias. Abraão caminhando ao lado de Isaque, sabendo o que ia acontecer quando chegassem no destino. Isaque conversando animadamente, talvez perguntando sobre a viagem, sobre o sacrifício que iam fazer. E Abraão tendo que responder normalmente, o escondendo a angústia do coração. 3 dias para pensar. 3 dias para reconsiderar. 3 dias para encontrar uma desculpa e voltar para casa. Mas Abraão continuou caminhando. No 3º dia, Abraão viu o monte Moriá ao longe, e tomou uma decisão. Ele disse aos servos: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Tornaremos a vós. Abraão disse: Tornaremos. Plural, eu e o moço, nós 2. Mas como Abraão podia dizer isso, se ia sacrificar Isaque? O livro de Hebreus nos dá a resposta. Pela fé, ofereceu Abraão, quando posto à prova, a Isaque, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão acreditava que mesmo se matasse Isaque, Deus o ressuscitaria. Porque as promessas de Deus tinham que se cumprir através de Isaque. E se Isaque morresse, a única forma das promessas se cumprirem seria se ele ressuscitasse. Abraão estava pronto para matar o filho, confiando que Deus o traria de volta à vida. Abraão e Isaque começaram a subir o monte sozinhos. Abraão carregava o fogo e a faca. Isaque carregava a lenha. E então Isaque fez a pergunta que deve ter partido o coração de Abraão. Meu pai, eis-me aqui, meu filho. Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque havia notado que algo estava faltando. Eles tinham tudo para fazer um sacrifício, exceto o animal a ser sacrificado. E Abraão respondeu com uma das frases mais profundas de toda a Bíblia. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá. Abraão não sabia como Deus proveria. Não sabia se seria um cordeiro que apareceria milagrosamente, ou se seria a ressurreição de Isaque após o sacrifício. Mas ele sabia que Deus proverá. Eles chegaram ao topo do monte. Abraão construiu um altar, arrumou a lenha, preparou tudo para o sacrifício. E então chegou o momento mais difícil. Abraão teve que amarrar Isaque. O texto diz, e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Imagine essa cena. Isaque deve ter percebido o que estava acontecendo. Deve ter entendido que ele era o sacrifício. Mas o texto não registra nenhuma resistência. Nenhuma tentativa de fuga. Isaque se deixou amarrar. Talvez porque confiava completamente no pai. Talvez porque também acreditava que Deus tinha um plano. Talvez porque havia aprendido a mesma fé de Abraão. Agora preciso pausar aqui, porque essa cena é poderosa demais para passarmos rapidamente. Deixe o seu curtir agora, porque essa história vai mudar a forma como você vê a obediência a Deus. Me conta nos comentários, qual foi a coisa mais difícil que Deus já pediu para você fazer ou entregar? Todo mundo tem uma história assim. Se inscreva no canal e ativa o sininho, porque essas histórias bíblicas revelam o coração de Deus de formas que você nunca imaginou. E compartilhe esse vídeo com alguém que está lutando para obedecer a Deus numa situação difícil. Continuando com o momento mais tenso da história. Abraão estendeu a mão e tomou a faca.
ele ergueu a faca acima do peito de Isaque. Por um momento que pareceu uma eternidade, pai e filho se olharam nos olhos. Isaque viu a dor do pai. Abraão viu a confiança do filho. E então Abraão começou a abaixar a faca. Mas no exato momento em que a lâmina ia tocar Isaque, o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Deus interveio. No último segundo, literalmente no último segundo. Agora sei que temes a Deus. Abraão havia provado que amava a Deus mais do que amava até mesmo o dom mais precioso que Deus havia lhe dado. Ele estava disposto a entregar Isaque. Não porque não amasse o filho, mas porque amava a Deus mais do que qualquer coisa. Abraão desamarrou Isaque. Os dois se abraçaram. As lágrimas que foram contidas por 3 dias, finalmente puderam cair. E então Abraão ouviu um ruído atrás dele. E levantou Abraão os seus olhos e olhou. E eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Deus havia provido. Exatamente como Abraão havia dito a Isaque, Deus proverá para si o cordeiro. Um carneiro apareceu milagrosamente, preso pelos chifres no arbusto. Abraão sacrificou o carneiro em lugar de Isaque. E Abraão deu um nome àquele lugar, Jeová-Jiré, que significa, o Senhor proverá. E o texto acrescenta, pelo que se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aquele lugar se tornou um memorial permanente da provisão de Deus. Um lembrete de que quando obedecemos a Deus, mesmo nos pedidos mais impossíveis, Ele sempre provê uma saída. Mas Deus não estava terminando com Abraão. O anjo do Senhor o chamou uma segunda vez do céu. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus jurou por si mesmo. Porque não havia nada maior pelo qual jurar, Deus jurou pelo seu próprio nome. As promessas foram reconfirmadas, mas agora com um juramento adicional, uma garantia extra, porque Abraão havia provado que estava disposto a entregar até mesmo o dom mais precioso que havia recebido de Deus. O que essa história significa para nós hoje? Primeira lição: Deus às vezes pede coisas que não fazem sentido, para testar nosso coração. Abraão não entendia por que Deus pediria o sacrifício de Isaque. Contradizia tudo o que Deus havia prometido. Mas ele obedeceu mesmo sem entender. Às vezes Deus pede para você entregar algo precioso, não porque Ele quer tirar de você, mas porque Ele quer ver se você o ama mais do que ama o dom. Segunda lição: a obediência total é revelada nas situações mais difíceis. É fácil obedecer a Deus quando Ele pede coisas que fazem sentido. O verdadeiro teste da obediência é quando Ele pede algo que parece impossível ou contraditório. Terceira lição: Deus sempre provê, mas às vezes só no último momento. Deus não impediu Abraão no início da jornada. Não enviou o carneiro logo que chegaram ao monte. Ele esperou até o último segundo, porque só no último momento foi revelado completamente o coração de Abraão. Quarta lição: o que entregamos a Deus, Ele pode nos devolver multiplicado. Abraão estava disposto a perder Isaque, mas em vez de perder, ele ganhou de volta o filho e a confirmação renovada de todas as promessas de Deus. Quando você entrega algo a Deus, você nunca perde. Você sempre ganha mais do que entregou. Mas tem uma lição aqui que talvez seja a mais importante de todas. Essa história é uma profecia. Moriá é o mesmo lugar onde milhares de anos depois seria construído o Templo de Jerusalém. E perto dali, no Monte Calvário, outro pai sacrificaria outro filho.
Mas desta vez, não haveria carneiro para substituir. Desta vez, o sacrifício seria consumado. Deus Pai entregou seu único filho, Jesus, para morrer por nós. E desta vez, nenhum anjo gritou para impedir o sacrifício. Abraão estava disposto a entregar seu filho, mas Deus impediu. Deus Pai realmente entregou seu filho e não impediu. Por nós. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Esse é o versículo-chave do nosso episódio. Se Deus foi capaz de entregar seu próprio filho por nós, não há nada que ele não seja capaz de fazer por quem o ama. Se Deus deu o maior presente possível, a vida do seu filho, ele certamente dará tudo o mais que precisamos. A história do sacrifício de Isaque mudou Abraão para sempre. Ele aprendeu que Deus pode pedir qualquer coisa, até mesmo o mais precioso, e mesmo assim ser totalmente confiável. Ele aprendeu que a obediência radical é sempre recompensada. Ele aprendeu que Deus realmente provê, mesmo quando a provisão parece impossível. E ele aprendeu que amar a Deus mais do que qualquer dom que Deus dá é a essência da fé verdadeira. No próximo episódio, vamos ver o final da vida de Sara e como Abraão encontrou uma esposa para Isaque. Vamos ver como as promessas de Deus começaram a passar para a próxima geração e como a história da redenção continuou através de Isaque. A jornada de Abraão está chegando ao fim, mas a história das promessas de Deus está apenas começando. Se essa história tocou você profundamente, deixa um comentário me contando. Compartilha o que Deus está pedindo para você entregar na sua vida. Inscreva-se no canal, ativa as notificações e nos encontramos no próximo episódio. A jornada continua, e as promessas de Deus são eternas.